Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Você está ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Francisco Brito, missionário transcultural em Moçambique, na África. Esse é o programa Voz da Assembleia de Deus. E nesse momento nós queremos dar início ao nosso programa, saudando a todos os irmãos, ouvintes da Rádio Ouro Negro, que estão ao alcance da nossa voz. Nós estamos bem longe, mas a tecnologia hoje proporciona esse encontro mesmo à distância. E nós glorificamos ao Senhor pela vida de cada um de vós que estão ouvindo a Rádio Ouro Negro. Deus abençoe a cada um dos irmãos de Catu, de Alagoinhas, os irmãos das cidades circunvizinhas, os irmãos de Entre Rios, os irmãos de Iambupe, enfim, todos os irmãos, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um hino na nossa programação. Não nego a Jesus, custe o que custa. Não há amor maior
nem tesouro igual, ainda que pelo fogo tenha que passar e queimar em todo o meu corpo pra me fazer parar, me lançarem na prisão ou amarrarem as minhas mãos. Não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre fiel, não negocio ele. Não sou fruto dessa sociedade, não nego a minha identidade. Eu pertenço a ele. Fui comprado por ele, selado pra ele, ungido por ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a ele. Fui comprado por ele, selado pra ele, ungido por ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a ele. Não nego a Jesus, venha o que vier. Seu olhar me cativou, não há amor maior. E mesmo que as muitas águas queiram me afogar e me sinta tão perturbado com as ondas deste mar, que me lancem aos leões ou em meu corpo causem vergonhas, não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre fiel, não negocio ele. Não sou fruto dessa sociedade, não nego a minha identidade.
Você está ouvindo programa Voz da Assembleia de Deus. Você está ouvindo programa Voz da Assembleia de Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão.
muito grande. Ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Amados irmãos, eu quero nessa hora abraçar na pessoa do nosso pastor, pastor Jair Silas. Eu quero abraçar todos os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoinhas. Também quero abraçar aos irmãos das Assembleias de Deus nas outras cidades. Os irmãos, como já disse anteriormente, os irmãos de Catu, os irmãos de Entre Rios, os irmãos de Iambupe, os irmãos de Sátiro Dias, os irmãos de Aramari, Deus abençoe. Os irmãos de Pojuca, Deus abençoe. Os irmãos de Pedrão, Teodoro Sampaio e cidades circunvizinhas, Conceição de Jacuípe, os irmãos de Feira de Santana, enfim, todos os irmãos. E não só os irmãos assembleanos, os irmãos de outras denominações, que Deus te abençoe, nossos irmãos batistas, nossos irmãos da Deus é Amor, nossos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, nossos irmãos das diversas denominações genuinamente cristãs, que Deus abençoe a cada um de vós. E aqueles que ainda não são evangélicos, também agradecemos pelo prazer da sua audiência e te pedimos, fica com a gente, vamos meditar daqui a pouquinho na palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, eu sou o pastor Francisco Brito, missionário transcultural em Moçambique, no continente africano. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID imperativo do Senhor, já há pouco mais de um ano, e estamos aqui trabalhando bastante e ganhando almas para Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Daqui a pouquinho vamos ouvir a palavra, mas antes vamos ouvir mais um louvor e em seguida a palavra do nosso Deus. Jesus ele contou uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. E esse pai mandou que os filhos trabalhassem numa vinha, ou numa lavoura, ou numa machamba. Ele tinha 2 filhos e mandou os 2 irem trabalhar para ele. O primeiro filho disse: eu não quero ir. O primeiro filho disse: eu não quero ir para a machamba. Mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho disse: eu vou, meu pai. Só que não foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eu pergunto a vocês nessa manhã: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que foi ou o que não foi? O que foi? Mas o que foi disse: não quero.
O que foi disse que não queria ir. E aí é importante perceber essa parte aqui. Porque no primeiro momento, o que não foi agradou o pai. E o que foi desagradou. Porque o que foi disse, eu não quero ir. Eu não quero ir. E quando o pai ouve de um filho que o filho não quer ir, o pai fica contrariado. Não é verdade? Mas o outro, quando o pai disse, meu filho, vá, e ele disse, eu vou, o pai se alegrou. Esse meu filho é uma bênção, esse meu filho é bom. Ele disse que vai. Jesus contou essa parábola para nos ensinar algumas lições. A primeira lição que a gente aprende é que é melhor não votar do que votar e não cumprir. A vida com Deus é uma vida de comprometimento. Pastor, é para eu ficar na igreja o dia todo, todo dia, o tempo todo? Não. Não. Mas você precisa ser crente em Jesus o tempo todo, o dia todo, todo dia, enquanto faz as suas coisas normais do dia a dia. Porque nós assumimos um compromisso com Deus. O primeiro filho, num primeiro momento disse, eu não quero, eu não vou. Mas o segundo assumiu o compromisso. E aí Jesus compara o primeiro filho aos publicanos e meretrizes, que eram aquelas pessoas mais terríveis da sociedade. Mas o primeiro filho é aquele que muitas vezes se diz ser religioso, diz ser crente, mas não vai fazer a vontade do Pai. Então a primeira lição que eu aprendo é que é melhor não votar do que votar e não cumprir. O que é votar, pastor? É assumir um compromisso. É melhor não se comprometer do que se comprometer e não cumprir. A segunda coisa que eu aprendo é que sempre é tempo de arrependimento. Sempre é tempo de arrependimento. Ou nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. E porque nunca é tarde demais, houve tempo daquele primeiro filho se arrepender. Houve tempo daquele primeiro filho se arrepender. Ele disse que não queria ir, ele disse que não queria fazer, mas ele se arrependeu e fez. E a Bíblia diz, preste atenção nisso, a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. É melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Não é? É melhor, vou repetir, é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Em tudo na vida. Tudo na vida. Seja numa corrida, seja no trabalho. E eu comecei no trabalho e no meu primeiro dia fui muito mal. Errei tudo. Mas depois eu fui bem e consegui uma promoção e consegui ser respeitado. É melhor do que alguém dizer, começou tão bem e depois caiu. Começou tão bem e depois se perdeu. É muito melhor terminar bem, encerrar bem as coisas. Então, é preciso nós aprendermos essa segunda lição. A primeira lição é sobre compromisso. A segunda lição é sobre arrependimento. Sempre há tempo de mudar de rota. A Bíblia fala
que mesmo, no livro de Jó capítulo 14, que mesmo a árvore cortada, a sua raiz envelhecida, mas ao cheiro das águas ela brotará, florescerá, e não cessarão os seus renovos, e viverá. Ao cheiro das águas. Então veja, mesmo aqueles que decidiram tomar um caminho errado no começo, mas há tempo de arrependimento e de retorno ao caminho certo. O primeiro filho representa aquele que tomou um caminho errado. O primeiro filho representa aquele que fez coisas erradas, mas que depois se arrependeu e voltou à presença do Pai, voltou à vontade do Pai e voltou à direção do Pai. E eu sei que a sociedade não perdoa algumas coisas, e Jesus usou o exemplo de publicanos e meretrizes para mostrar que existem erros que a sociedade não perdoa, mas Deus perdoa. Deus perdoa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia também nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Limpar, purificar, limpar. Sabe aquela sujeira que você lava a roupa, mas não consegue tirar? Mas a nossa alma é purificada pelo sangue de Jesus. Jesus, ele purifica a nossa alma. E por mais que tenhamos errado e falhado na sua presença, mas ele nos purifica e nos santifica. Portanto, sempre é tempo de arrependimento. Essa é a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos aqui é a lição do cuidado. É preciso termos cuidado com a nossa vida espiritual. Porque não adianta começar bem e terminar mal. O primeiro filho começou mal, desagradando ao pai, dizendo não quero. O segundo filho começou bem, agradando o pai, dizendo eu vou. Mas não foi. E muita gente começa bem, mas não toma cuidado, não tem cuidado. Principalmente vocês, adolescentes, que estão começando a vida agora. Muito cuidado com as amizades. Muito cuidado com as amizades. Nós que somos mais velhos já passamos por isso. E muitas amizades que tentam nos levar por caminhos errados. E alguém acaba se afastando da presença de Deus e naufragando na fé, afundando na fé, se afastando dos caminhos do Senhor. E às vezes se perde e não consegue voltar mais. Eu já disse aqui algumas vezes que no Brasil a criminalidade é muito alta. E eu quero dizer aqui a vocês que eu tive muitos colegas da minha idade que não estão mais entre nós. Por quê? Porque escolheram caminhos errados. Porque foram atrás de amizades erradas e acabaram perdendo a vida. Cuidado com as amizades erradas. Qualquer amigo que tentar lhe tirar dos caminhos do Senhor não presta, não serve. Se afaste. Qualquer amiga que tentar lhe afastar, menina, dos caminhos do Senhor, não serve para você. Se afaste dela. Mas pastor, eu vou zangar. Zangue. É melhor zangar a amiga do que zangar a Deus. Amém? Amém. Deus é bom. Não podemos começar bem e terminar mal.
Às vezes nós, adultos, também recebemos propostas que são desagradáveis a Deus. E é melhor rejeitar essas propostas para não perdermos a nossa comunhão com o Senhor. É melhor rejeitarmos essas propostas. É muito melhor rejeitarmos ofertas de manjares que são desagradáveis a Deus e que nos levariam ou nos levarão a pecar contra Deus. Esse segundo filho representa aquele que se afastou da vontade de Deus. Porque num primeiro momento ele disse, eu vou, meu pai. Mas depois ele desistiu. Desistiu, e aí se a gente trouxer essa parábola para a realidade de hoje, talvez ele tenha desistido do caminho porque se envolveu com tantas outras coisas e se envolveu com tantas outras pessoas. Uma das coisas que mais tem derrubado as pessoas nos dias atuais é o dinheiro fácil. Muita gente está se perdendo por aí por causa do vil metal. Temos que ter cuidado. Outra coisa que tem feito muita gente se perder são as drogas. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Então veja, a primeira lição que nós aprendemos é a lição do compromisso. A segunda lição é a lição do arrependimento. E a terceira lição é a lição do cuidado. É a lição do cuidado. Compromisso, arrependimento e cuidado. Se você tem um compromisso com Deus, siga em frente. Mas pastor, eu pequei. Peça perdão que o Senhor te perdoa. Se o pedido for sincero, Ele te perdoa. Mas pastor, eu não estou bem. Peça ajuda. Que Deus ajuda. A Bíblia diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Pastor, eu preciso de renovo. O Senhor te renova nessa manhã. Ele tem renovo para a nossa vida. Ele tem alegria para o nosso coração. Mas não largue o compromisso. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é compromisso, é renúncia. Né? A segunda lição é a lição do arrependimento. Estamos aqui hoje. E hoje é tempo de arrependimento. Pastor, eu quero melhorar. Eu quero mudar para melhor. Que bom, eu também. Daqui a pouco nós vamos orar. Para que o Senhor nos renove. E para que o Senhor nos desperte. Para melhorarmos em sua presença. E a terceira lição é o cuidado. Cuidado para não perder o que você tem. Cuidado para não perder o que Deus já lhe deu. Cuidado para não perder a presença do Senhor. Cuidado para não sair da vontade do Pai. E muitas vezes, algumas pessoas, e eu não sei se vocês já viram alguém que fez coisas terríveis e hoje é crente. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Eu também conheço. Gente que fez coisa muito má e hoje é crente. Jesus estava dizendo falar sobre eles aqui nessa parábola. Porque eu repito, não importa o que fizemos no passado, Deus tem perdão para cada um de nós. O sangue de Jesus Cristo, que vocês cantam aqui, nós cantamos aqui, que jamais acaba a força. É poderoso o suficiente para nos purificar, para nos limpar de todo pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar de todo pecado. E por isso,
muita gente passa na frente de outros. Porque aquele que fez coisas terríveis, mas se arrependeu, aceitou Jesus e está andando na presença de Deus, ele passou na frente de muitos outros que estão fora da vontade de Deus, mas não fizeram coisas tão erradas assim. Mas eles passaram na frente. Por quê? Arrependimento. O arrependimento levou ao compromisso e ao cuidado. São 3 coisas que você não pode esquecer nessa manhã: compromisso, arrependimento e cuidado. Aquele que está na igreja precisa manter o compromisso. Compromisso de arrependimento e compromisso de cuidado. Mas aquele que está lá fora precisa ser convidado ao arrependimento. E quando ele se arrepender, ele vai ter compromisso e vai ter cuidado para não cair novamente. E infelizmente, muitas pessoas estão até na igreja, mas estão distraídas, desatentas. São pessoas que vivem como se Deus não estivesse ali. Como se Deus não estivesse ali. Mas nós não fomos chamados para andar assim. Fomos chamados para andar atentos. E por isso, meus irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor por aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Pastor, e como é que eu sei se eu estou no centro da vontade de Deus? Não é muito difícil. Você está aqui hoje, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu sei, irmão, que está calor. Está calor, está muito calor. Mas está calor em casa também, não está? Então eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, que os irmãos venceram o calor e vieram para o culto. Porque se ficasse em casa ia estar calor também. Mas os irmãos estão aqui louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo edificados. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Agora tem pessoas que deixam a circunstância vencer. São aquelas pessoas que dizem que hoje está frio, hoje está calor, hoje não está nem frio nem calor, por isso eu não vou. Aí não vai no frio, não vai no calor, não vai quando está. Pessoas que começam, você conhece alguém que começou bem na fé e terminou mal? Pessoas que se empolgam por um momento, aí dizem assim: agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou servir a Deus. Aí vai um dia, vai no outro dia, vai no outro dia, depois desanima. Essas pessoas representam o primeiro filho, o segundo filho, que disse eu vou, mas depois não foi. E tem pessoas que ainda saem dizendo coisas que não deveriam. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém vai para a igreja um domingo, vai outro domingo, o pastor está observando. O pastor está observando. E está dizendo, ó, eu vou... O pastor está observando, dizendo, aquela pessoa ali, eu conto com aquela pessoa. Mas eu vou observar mais um pouquinho. E aí depois a pessoa depois de 3 domingos não aparece mais e ainda diz, naquela igreja não me dão oportunidade. Mas a pessoa nem chegou direito. A pessoa ainda nem chegou. Veja que essa pessoa ela não quer servir, ela quer ser servida. Há uma diferença. Então precisamos ter cuidado com essas coisas, irmão. Precisamos vigiar com essas coisas. Agora, aquele filho que mesmo tendo errado no início,
Mas ele se arrependeu e disse: eu vou fazer a vontade do meu pai. Esse filho foi elogiado. Esse filho, ele foi abençoado. Hoje vivemos uma geração de pessoas que não querem, que não têm paciência, que não sabem esperar. Eu sei que esperar não é uma coisa boa. Alguém aqui gosta de esperar? Porque eu não gosto. Eu não gosto de esperar. Se alguém disser que vai me dar um presente no dia 30 de outubro, eu fico todo dia olhando no calendário para ver se 30 de outubro chega logo. Esperar não é bom, mas é necessário. Porque é na expectativa que os nossos defeitos são trabalhados. É na expectativa que nós aprendemos a esperar em Deus, a confiar em Deus. Observe que a prova demora, mas quando a bênção chega, parece que a prova não demorou. Não é assim? Porque quando a bênção chega, a gente esquece da prova. Parece que passou rápido, e não foi. Mas é porque o tempo de espera dá a impressão que o relógio ele corre mais devagar, né? Quando você passa um dia de festa, parece que passa tão rápido. Mas quando você passa um dia sentindo dor, parece que o dia jamais acaba. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, ter paciência. E o segundo filho parece que não teve paciência, porque ele disse eu vou, mas depois ele não foi. Representa aqueles que desistem no meio do caminho. Meus irmãos, essa igreja aqui não tem compromisso com a teologia da prosperidade, nós temos compromisso com a palavra de Deus. E aqui nós pregamos o evangelho que leva o homem para o céu. Mas Deus que é bom tem bênção para nós. Deus abençoa, Deus abre porta. Deus dá prosperidade, sim. A gente não prega a teologia da prosperidade, porque a diferença está aí. A teologia da prosperidade ensina que Deus é obrigado a dar prosperidade a seus filhos. E ensina que a prosperidade é ter muito dinheiro. Nós ensinamos que Deus cuida dos seus filhos. E a verdadeira prosperidade é estar sob os cuidados de Deus. Então, meus irmãos, para a gente começar a encerrar essa parte, eu quero dizer a essa igreja nessa manhã, aos nossos amados irmãos, que devemos ser como aquele filho que foi. Mesmo vocês que não se afastaram, não se afaste não, mas mantenha o propósito de ir. Mantenha a perseverança em servir a Deus. Não se deixe levar pelas más amizades, pelas más companhias. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Não abandone a sua cruz. Não deixe de seguir os passos de Jesus. E eu encerro com essa fala, com essa frase, que eu peço que você jamais esqueça. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Amém? Ei, pastor, que palavra dura é essa? Mas é verdade. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você está ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus.
vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas